Olá, me chamo Emílio e sou aluno do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de Medicamentos e eu vim falar aqui sobre a análise térmica do Carvedilol. Tá? Carvedilol é o fármaco que eu estou desenvolvendo uma pesquisa em desenvolvimento de novas fórmulas pediátricas para pacientes que utilizam esse medicamento. Bom, a estrutura química do Carvedilol ele é essa daqui que está nessa figura 1. E sua ação farmacológica ele é um antihipertensivo beta-bloqueador. Essa estrutura e essa estrutura, nós podemos ver que é uma amina e aqui um metoxifenol. Tá? Por que eu circulei essas áreas, essas duas figuras? Essas figuras, durante o processo de termogravimetria, o fármaco ele é degradado e libera essas duas moléculas durante o processo de degradação. Tá? Só para informar aqui inicialmente. Bom, o carvedilol ele é encontrado sob a forma de 9 polimorfos, tá? E cada um dos seus polimorfos apresenta diferentes pontos de fusão, como mostrado nessa tabela. Tá? Cada pesquisador encontrou algum desses polimorfos e aqui os pontos de fusão de cada um desses polimorfos encontrados na literatura. Aqui nós temos dois gráficos de TG e DTA de carvedilol, tá? Aqui na esquerda nós temos uma termogravimetria de carvedilol sob nitrogênio a 100 ml por minuto e a temperatura a 10 graus Celsius por minuto. Tá? Nós podemos ver aqui, utilizando essa linha vermelha aqui, que é o DTA, nesse ponto nós temos um ponto de fusão do fármaco, que é essa grande endotérmica aqui, por volta de 119 graus, e o fármaco se mantém estável durante toda essa faixa de temperatura, onde você vai começar seu processo de decomposição a partir dos 248 graus e de maneira única, ou seja, ele tem essa decomposição em um único passo, liberando justamente aquelas duas moléculas, né, de amônia e metoxifenol, tá? Que é mostrado de acordo com essa derivada aqui do DTG, certo? Azul, que mostra exatamente a diferença de peso nessa faixa que vai de 248 a 552, quando ele fica praticamente totalmente carbonizado o fármaco, né? Ficando por volta de 1% aí total só de produtos carbonáceos. Tá? Ah, essa decomposição ela ocorre por volta dos 340 graus térmicos, 340 graus Celsius. Tá? E aqui nesse outro gráfico nós temos a mesma quantidade do fármaco, tá? Só que sobre sobre ar, né? Não aqui em nitrogênio e aqui ar atmosférico, tá? Diferentemente do nitrogênio, aqui nós temos um deslocamento do ponto de fusão demonstrado por essa endotérmica vermelha aqui por volta de 121 graus. E diferentemente do, da degradação em ambiente com nitrogênio, aqui nós temos a degradação em dois passos. Nesse primeiro passo aqui, tá, onde eu tenho a maior perda do produto, é equivalente à perda do metoxifenol, e esse segunda etapa aqui de caimento, de perda de peso, é equivalente à perda da amônia, daquela formulação e da produção de compostos carbonáceos. Tá? Aqui nós temos que a decomposição ocorre em dois passos. Tá? A primeira fase ocorre de 239 a 418 e a segunda de 418 a 680. Como eu falei, o mecanismo de degradação do carvedilol ele se mantém estável até a 118, 119 graus.
A partir de 247, ele começa a promover a sua degradação, que vai formar o metoxifenol e os outros compostos. Faltou aqui a amônia também, tá? Bom, estudos de interação fármaco e recipiente. Bom, como os estudos são basicamente feitos para moléculas, para fármacos que são administrados por via oral, tá? Nós temos aqui na produção de comprimidos de estearato de magnésio, onde nós temos esse formato da curva do estearato de magnésio, com essa endotérmica aqui. Aqui a mistura de carvedilol e estearato de magnésio. E aqui somente do carvedilol. Ou seja, não existe uma interação tão grande de estearato de magnésio e o carvedilol. Aqui a curva da endotérmica da sacarose, na qual essa endotérmica aqui mostra o ponto de fusão dela, que é por volta de 190, 180 graus Celsius. Aqui a endotérmica de carvedilol e sacarose, né? Hoje não houve interação, né? E somente a sacarose. Então, não existe interação entre a carvedilol e a sacarose. Aqui com o PEG 600, novamente temos a endotérmica por volta dos 70 graus. Aqui nós só temos a endotérmica do PEG, não aparece a endotérmica do carvedilol, provavelmente porque nessa faixa aqui de temperatura o polietileno glicol ele fica na forma líquida e provavelmente tenha solubilizado o carvedilol. Tá? Então aqui nesse caso existe uma certa interação da recipiente com o carvedilol. A lactose, como foi mostrado durante o curso da disciplina, ela apresenta esses dois picos endotérmicos que mostram a desidratação da molécula e aqui a fusão da molécula. E novamente aqui na interação entre lactose e carvedilol não existe nenhuma interação entre esses dois picos da lactose com o do carvedilol, ou seja, o produto não reage com a lactose. Aqui com hidroxipropilmeto de celulose tem essa endotérmica bem larga, aqui nessa faixa aqui, na faixa de 60 graus, que é equivalente à desidratação da molécula, e bem aqui nós temos a fusão da molécula de HPMC. Ou seja, não houve na faixa de temperatura do carvedilol não houve nenhum tipo de interação, mostrando que o carvedilol é compatível com HPMC. Celulose cristalina também tem essa característica, essa endotérmica bem larga aqui nessa faixa de temperatura e normalmente não tem interação, novamente não tem interação com o carvedilol na faixa de 120, 119 graus, ou seja, que é uma matéria-prima que pode ser utilizada sem problema. Bom, como o meu trabalho é com formas farmacêuticas líquidas, né, não vou poder utilizar nenhuma daquelas curvas, nenhuma daquelas substâncias que foi citada anteriormente. Como o meu veículo ele é a base de goma xantana, sucralose, carmelose, manitol e conservantes, terão que ser avaliadas as interações do carvedilol com cada uma dessas quatro substâncias e a partir daí ver se existe alguma interação entre elas. E se por acaso houver a partir disso aí, a gente pode avaliar também qual tipo de polimorfo está presente na minha formulação. Nesse estudo que foi mostrado, o carvedilol que foi utilizado durante os testes do artigo, ele foi o carvedilol comercial, né, que normalmente é usado em farmácia de manipulação. E ele tem o polimorfo do tipo 2, tá, que é o mais comum, que é o mais estável da formulação. A busca de descobrir qual polimorfo está sendo utilizado durante a formulação é importante porque, dependendo do polimorfo, ele vai alterar as condições de sua solubilidade e alterar a sua biodisponibilidade no corpo. Tá? Então é isso. Muito obrigado.